Posso jogar uma... Claro. Posso deixar a cabeça de bastante gente atrapalhada e perturbadinha agora, então? Tá. A gente lhe chamou pra isso. Então tá bom. E depois já dá aquela ajeitada nas ideias também, pelo amor do pai. Havia um homem chamado Lázaro e ele ficava à porta do rico, esperando comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico vivia abastadamente e regaladamente seus dias. E Lázaro tinha uma doença, qual era a doença de Lázaro? Lepra. E os cães iam lamber a lepra de Lázaro, suas feridas. E morreu Lázaro e o rico. Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão, e o rico morre e vai para o Hades. E distante, um olhar para o outro, né? Pai Abraão mandou alguém trazer um copo d'água, Lázaro molhar a ponta do dedo. Não, quem está aqui não pode ir para aí. O desfecho da conversa, Jesus usou uma parábola, que é uma história para nos trazer um ensinamento, mas o ensinamento é muito mais profundo do que o homem leproso que passou uma vida fiel a Deus e ele não pecou, mesmo pobrezinho, tadinho de Lázaro. Não tem nada a ver com isso. A história de Lázaro é muito mais profunda e muito mais perigosa, que a igreja entrou nesse lugar, por isso que ela vive se cagando de medo de demônios. Tá. Primeiro elemento, o rico. Representa o mundo perdido, bem-sucedido. O cara vive na orgia, vive na mentira, nos rolos, e enriquece e prospera e não está nem aí. Lázaro, olha, meu Deus, como é que o cara prospera ou não prospera? Lázaro era um homem, segundo a parábola de Cristo, temente a Deus, porém ele tinha uma lepra. E a lepra é a única doença da Bíblia Sagrada que refere-se a pecado. Lembra? O rei que dentro do templo ficou leproso, Miriam, que murmurou contra Moisés por causa da mulher cuxita que Moisés tinha, ficou leprosa e assim por diante. A lepra na Bíblia Sagrada ela tem conotação de pecado, tanto que quando o leproso ficava curado, ele não ia para o médico. Era a única doença que estava escrita na lei, que ele tinha que ir para o sacerdote e liberá-lo. Tanto que quando Jesus cura os 10 leprosos, Jesus diz, vão até o sacerdote, porque só o sacerdote poderia reconhecer o perdão de Deus sobre eles. Diante da cura da lepra, eles podiam ser reintegrados à sociedade e à família. Era uma questão espiritual a lepra. Então Lázaro, ele tinha uma doença espiritual. É o crente Giovanni que está na igreja 20, 25 anos, 30 anos e a vida dele é uma merda. O casamento é uma porcaria, as finanças é uma porcaria, os filhos são tudo endemoniado, a vida é uma desgraça, mas ele diz, ainda bem que eu vou para o céu. Esse cara, ele não veio sobre a terra para sofrer. Ele veio sobre a terra para viver um propósito, então ele não está vivendo o propósito. Quando Deus cria o homem, ele coloca num lugar chamado Éden. Éden no original quer dizer lugar de delícias. Deus cria o homem para um lugar de delícias. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então Lázaro, ele não era um cristão que tinha uma vida de abundância, ele não era um homem que temia Deus, que tinha uma vida plena. Não tinha. A vida de Lázaro era de um leproso. Um homem que não podia ter intimidade com a esposa, um homem que não podia desenvolver uma atividade profissional, um homem que não poderia ir no templo jamais, um homem que, para entrar na cidade, ele tem que botar a sua mão sobre a boca e entrar gritando, leproso, 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 para que todos saíssem do caminho. Então Lázaro era um homem temente a Deus, mas que tinha uma vida terrível. Eu disse, Deus, o que acontece? Eu comecei a meditar nessa palavra. Tá. E eu me ative ao terceiro elemento, aos cães que lambiam a ferida de Lázaro. Porque a minha pergunta foi, Senhor, por que Lázaro não foi curado? Eu não acredito como alguém, Senhor, que te teme e passa uma vida nessa miséria de lepra. Por que Lázaro não foi liberto do pecado que ele vivia? Por que ninguém confrontou o pecado dele? Por que ninguém botou ele na parede e disse, cara, você tem que abandonar a pornografia, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar o roubo, você tem que abandonar a masturbação, você tem que abandonar as drogas. Por que nunca ninguém fez isso com ele, Deus? E comecei a chorar e Deus falou assim, olha os cães. E eu, uau. Claro, quem cuidava das feridas de Lázaro era cães. E o cachorro, quando ele lambe uma ferida, ele tira a secreção, o pus, a carne fica na carne viva, só que ele deposita bactérias, então ele volta amanhã e tem mais pus. E o cão se alimenta daquele coitado até que ele morra. E eu disse, Deus, então Lázaro era cuidado por um cão. Quem são os cães? Quem são os cães? E presta atenção, tu que está me ouvindo, cria vergonha na tua cara e vai procurar um pastor de verdade e larga a mão de ser pastoreado por cão, que agora tu vai entender por que tu vive na miséria, na merda, a tua vida não muda, frequentando a igreja há 15, 20 anos. Tu vai entender agora. Jesus, não joguei pérola aos porcos, nem o que é santo aos cães. Jesus não ia ser redundante. Porcos é demônios, cães ele não ia falar que era demônios de novo. É redundância. Paulo, livrai-vos dos maus obreiros, livrai-vos dos cães. Então Paulo está falando da liderança. Opa!
João, Apocalipse 21. E fora ficarão os idólatras, os feiticeiros, os cães. Então João não estava falando de demônios, mas também não estava falando do Pitbull e de Yorkshire. Sim. O que está acontecendo? Aí eu vou para, se você tiver coragem de abrir, Isaías capítulo 56. E agora nós vamos perturbar a cabeça. Quero ver se tu é homem. Eu acho que tá falhando o Wi-Fi. Isaías 56. Versículo 10, 11 e 12. Se o nosso Leitor oficial. arauto. O nosso arauto. Isaías 56. Serás o arauto a partir de hoje, tá pronto. Essa Arauto foi é muito antigo, né? entendeu? Sou livre. E aí já traz aquela espiritualidade pro negócio. Pronto. 10, 11, 12? Isso, leia devagar para quem está nos ouvindo e entenda o que você está lendo. Isaías 56, 10, 11 e 12. As sentinelas de Israel estão cegas Imagina, vigia que não enxerga, então não vê o perigo. e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, Cachorro que não late não avisa o perigo. incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. Querem cada vez mais. Por isso, se o cara comprou uma casa no Orleans, ela quer 3, ele quer 5, quer 8. Ele é insaciável. É um cão. Vamos para frente. São pastores sem entendimento. Quem são os cães? São pastores Ah, tá. Vamos embora. sem entendimentos. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Ganância. Venham, Eles dizem. cada um grita. Tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Sabe quem eram os cães que cuidavam de Lázaro? Esse tipo de pastor. Pastores que não avisam o cara do perigo que ele corre naquele relacionamento. Pastor que não avisa a família dele do que está acontecendo. Pastor que não confronta o seu pecado. Por quê? Porque você, para ele, você é uma oportunidade. Seu dízimo, sua oferta, os seus negócios. As campanhas imbecis, traga 10 que Deus devolve 1000. É a porta da esperança, é a porta ungida, é o cajado ungido. Daqui a pouco estão entregando diabo ungido para a igreja comprando. Mas ninguém senta com o cara para ouvir a necessidade do seu casamento, a sua dificuldade espiritual numa área. Ninguém senta para tratá-lo, confrontá-lo no erro. São cães que só pensam na sua vantagem. São pessoas que trabalham pelo seu próprio luxo, pelo seu próprio dinheiro. Recebem um dom de Deus, o dom é irrevogável. Serão cobrados no dia do juízo. Esse tipo de imundice, esses filhos do diabo, naquele dia vão dizer: em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei novas línguas. Ei, o pessoal que está me ouvindo, pelo amor de Deus, esses caras, eles têm dom de revelação, eles falam em profecia, eles falam em tudo, mas o negócio deles é o teu dinheiro, seu imbecil. E você acha que ele está te ajudando. Por isso que você passa uma vida inteira acreditando nesse tipo de promessa que é mentirosa, sendo pastoreado por esse tipo de cara. O pastor de Lázaro era um cão. Era esse pastor de Isaías 56, 10, 11, 12. O cara que estava cagando e andando para Lázaro. Morra, cara, tu já crê em Deus, tu tem a vida eterna, mas a tua vida vai servir para servir o meu luxo. Lázaro passou uma vida alimentando um cão. O seu pecado, que criou dependência de um guru, não de um pastor. Agora ele passa a vida inteira dependente daquele guru, morre, tem a salvação por causa da graça no final, mas ele infelizmente não viveu a plenitude do propósito da sua existência. Teve uma vida miserável porque o pastor que o pastoreava era um cão. Nunca se preocupou com o sucesso dele. Nunca se preocupou com a restauração do casamento, com a restauração da saúde, com nada. O negócio é só mais uma campanha. É o dia da vitória, é o dia da alegria, é o dia da bênção. Cara, me desculpe, mas tudo que é vendido no atacado normalmente não tem qualidade esperada.